sua página de produto está fazendo você perder dinheiro. Quer saber como mudar isso e vender muito mais? Fica aqui no vídeo, pois hoje eu vou trazer um guia completo de boas práticas para a otimização das vendas da sua página de produto dentro do seu e-commerce. Bom, galera, nesse mapa mental aqui nós vamos dividir, o vídeo em 4 grandes etapas, sendo ela principais elementos, teste e otimização, responsividade e experiência e uma recapitulação de tudo que seria a consistência, Eu vou me aprofundar em cada um destes planos. Aqui dentro de principais elementos eu vou mostrar exemplos tangíveis para vocês de páginas que a gente desenvolveu aqui na Turbo ou mesmo auxilia em algum outro ponto e sabemos que tem uma taxa de conversão muito boa. Principais elementos, título chamativo e subtítulo com benefício. Bom, galera, se aprofundando aqui agora nos principais elementos, eu subdividi-lo em diversas categorias, a gente vai se aprofundar em cada um, eu vou mostrar alguns exemplos práticos de páginas que a gente desenvolveu aqui, de cases da internet que a gente sabe que convertem muito e todas as boas práticas que eu tô listando aqui nesse documento. Bom, primeiro ponto, título chamativo e subtítulo com benefício. Dando um passo atrás, o que seria esse título chamativo e um subtítulo com benefício? Basicamente, o título do produto e uma breve descrição. Muitas pessoas pensam que já é a descrição do produto. Pelo contrário, a ideia desse subtítulo é justamente trazer um pouco de detalhamento a mais no produto, no entanto a gente deixa a descrição um pouco mais abaixo, onde vocês vão ver aqui. Então vamos lá, esse título é extremamente importante para o seu e-commerce, porque ele precisa justamente remeter para o cliente o que ele está vendo lá, além das imagens e tudo mais. Então quando a gente entra, por exemplo, no site da Joy, que a gente está vendo aqui, logo no primeiro momento, quando o cliente acessa o site, ele vê uma lata do Joy, mas beleza, o que é o Joy? Logo abaixo, Joy suco verde em pó. Então logo de cara ele já sabe o que é o produto, do que se trata, um suco verde em pó. Mas e aí? O que mais que eu posso ter de informação logo de início? Ao invés de ter uma descrição enorme, que a gente sabe que na prática os usuários não vão ler, a gente segue nesse subtítulo e gosta de fazer algumas mesclas com ícones e textos, como vocês vão ver aqui em outros cases, Então quando a gente entra aqui, a gente tem sabor limão, já sabemos o sabor, suco verde em pó, simples e prático, com mais de 25 vitaminas, bioativos e minerais, sendo eles veganos, sem lactose, sem glúten, sem açúcar. Ou seja, logo de cara, quando o meu usuário acessou o meu site, eu já tenho de cara todas as informações adicionais que a gente tem, que são relevantes para o usuário finalizar a compra. Caso ele queira, saber um pouco mais, ele vai descer ao longo da página de produto, isso é uma conversa mais à frente do vídeo. Bom, outro exemplo legal que a gente tem aqui também é o da Bread, o nosso pão em pó proteico. E bom, logo aqui, Bread 2.0, tá, mas o que é isso? Logo abaixo, a gente já tem uma prova social, que é algo também que é extremamente relevante na estrutura da página de produto. Eu separei um momento só para falar sobre isso. E aqui a gente tem uma breve descrição já falando um pouco mais sobre o produto, uma mistura proteica, enfim, cria pães, tudo isso em apenas 90 segundos, cada lata rende 20 porções e seguindo a mesma estrutura que a gente mostrou na Joy, sem glúten, 15 gramas de proteínas, low carb e sem lactose. Então, de novo, o usuário já entra aqui, já sabe do que se trata, já sabe as informações necessárias e essenciais para entender o produto e ver se faz sentido ou não. Caso ele queira mais informação, a própria página de produto se encarrega disso com diversas outras informações que eu vou me aprofundar. Então, assim, galera, eu trouxe esses dois exemplos, são dois exemplos um tanto quanto mais tangíveis, assim, para vocês de alguns cases que a gente aplicou aqui dentro da Turbo, só que eu queria também explicar o racional por trás de como escolher um título chamativo e um subtítulo também com benefício, beleza? Então, galera, seguindo nessa linha, como eu vou escolher um título chamativo e um subtítulo que tenha, congruência com o que eu quero apresentar no meu produto e, consequentemente, aumente a conversão dentro da minha página? Primeiro, o que seria o título, É o primeiro texto que o visitante vê quando ele entra no site e o subtítulo é justamente aquele breve texto embaixo, E por que o título é importante? Porque ele é literalmente a primeira impressão que o usuário tem ao acessar o seu site, a sua página de produto. Então é extremamente importante que seja algo chamativo e que prenda a atenção do usuário logo quando ele acessa o site, pois são as primeiras informações que são carregadas no momento em que o usuário acessa o site. Então, como fazer isso de uma maneira correta? Bom, primeiro, seja claro e direto, deixe explícito o que é o produto, igual eu dei o exemplo Joy suco verde em pó, ou exemplo tênis de corrida ultra leve, então a pessoa já sabe que o tênis de corrida é leve, Seguindo nessa linha, use palavras que despertam interesses para o usuário, beleza? Então, novidade, exclusividade, a solução do problema, resultado, conforto. Então, busque palavras nessa linha, beleza? Inclua um diferencial único, Algo que destaque seu produto da concorrência. Pode ser a tecnologia, o material, o preço, dentre outros, beleza? E para finalizar, evite jargões difíceis, O que seria isso? O título precisa ser entendido por qualquer pessoa. Não tem que ser algo complexo que a pessoa vai ler, não vai entender o que ela leu, vai ficar perdida. Tem que ser poucas palavras e bem objetivo e muito claro o que se
trata o produto, beleza? Agora, seguindo nessa linha, sobre o subtítulo, bom, primeiro, o que é? De novo, é aquela linha abaixo, né, uma breve descriçãozinha do produto. Você, inclusive, né, se você já tem uma descrição bem detalhada, você pode repensá-la de uma forma bem mais enxuta, trazer bullet points, né, imagens com ícones, igual eu mostrei tanto na Julie quanto na Brad, e tudo isso para tornar a leitura mais intuitiva e mais fácil para o usuário, beleza? Então, seguindo nessa linha, né, como a gente pode fazer isso de uma maneira correta? Primeiro, focar no benefício para o cliente. Então, não só focar na característica técnica. Um exemplo legal é tecnologia X de amortecimento, né? Seguindo a linha que eu comentei do tênis ultraleve. Outro exemplo bom é corridas mais longas, mais leves, mais conforto para suas corridas. Então, são alguns exemplos de soluções, né, que o usuário ele está buscando ver quando ele entra no seu produto. Então, faça essa reflexão. Quando o usuário entrar na minha página de produto, o que ele quer? O que eu estou vendendo? Né? Qual é a solução? Então, se é um pão proteico, né, a pessoa quer uma solução talvez, né, e aí vai testes também de público, comunicação, vai ser um outro momento que a gente vai entrar falando sobre teste AB, né, mas às vezes, pô, se é um pão proteico, ele quer uma alternativa para o pão que tenha mais proteína, ou ele quer uma alternativa do pão única e exclusivamente por ser mais saudável, enfim, então tem algumas possibilidades que vocês podem testar, no entanto, sempre seguindo nessa linha de mostrar a solução para o usuário, beleza? Então, mais outro ponto é usar a linguagem emocional e persuasiva, beleza? Mostrar que o produto vai melhorar a vida do cliente, né? Se ele estiver usufruindo dele. Então, prova social é algo que auxilia também, igual no exemplo da Brad, onde tinham as estrelinhas, né? 4.9 de 5 avaliações de 300 pessoas, 5.000 pessoas, enfim. Então, isso traz bastante autoridade para a sua página de produto. Seguindo nesse raciocínio, né, dessas frases, é importante ser sucinto e breve. Então, pô, você vai colocar lá uma frase de 5, 6, 7 palavras, enfim, né? Evite palavras muito longas, opte sempre por frases curtas e objetivas, né? E inclua um chamado para ação implícita, por exemplo, experimente agora, confira, sinta a diferença, né? São algumas chamadas para ação que não são tão diretas assim, mas que dá o gancho para o usuário finalizar a compra. Bom, galera, matamos aqui título chamativo e subtítulo, né? Recapitulando, é importante ter um título que seja conciso com o seu produto, que traga a informação de uma forma clara e objetiva, e o subtítulo ele complemente, mostrando aquela solução, mostrando o porquê é bom a pessoa consumir o seu produto de uma maneira clara, direta e simples, beleza? Evitando o acúmulo de informações que eventualmente vão atrapalhar o usuário para finalizar a compra. Seguindo aqui no nosso organograma, a gente tem imagens e vídeos do produto com contexto, né? E o que seria isso? Hoje, em terra de IA, isso está muito simples de ser feito. Você joga um mockup do seu produto, pede para fazer ambientação, então só não tem uma imagem boa quem não quer. Mas, brincadeiras à parte, então qual que é o grande ponto dessa questão de imagens do produto e vídeos que façam sentido? A gente sabe que o que vende não é uma descrição maneira, não é só um preço muito barato, mas sim a gente ter fotos com boa qualidade. Além disso, existem diversos estudos aí na internet que mostram que um site mais humanizado traz mais conversão, e porque pessoas compram de pessoas, né? Elas não compram de empresas. Então, outro motivo que seria extremamente interessante para você ter dentro do seu site, né, são imagens de pessoas consumindo o seu produto, ou vídeos, né, ter GIFs da pessoa preparando mesmo o produto. Eu posso seguir aqui o exemplo da Good Day agora, que é um case bem legal, da Manucity, né, onde a gente fez essa página de melatonina, e aqui a gente tem, né, em primeiro lugar, a foto do produto, em segundo, informação nutricional, terceiro, a própria Manucity com o produto. Então, a gente tem diversas informações aqui, né, e inclusive comparações que trazem bastante autoridade. Então, o usuário, ele não precisa se dar o trabalho de rodar minha página de produto por completo para pegar algumas informações, né? Então, aqui a gente tem algumas comparações, aqui a gente tem, né, alguns benefícios. Então, assim, a própria galeria é uma extensão da página de produto que muitas vezes as pessoas ignoram, só colocam uma simples foto de produto lá. E além disso, né, em plataformas como a Shopify, por exemplo, a gente consegue usar vídeos, mockups em 3D, GIFs também da pessoa consumindo o produto. No caso aqui é uma gama e não tem muito para onde correr, né? Mas se for um produto que você mistura, que você precisa abrir, ter todo um ritual para o preparo, faz sentido você colocar GIFs também da pessoa fazendo isso, mostrando quão simples é, se o seu objetivo seja isso, beleza? Então, assim,
das imagens. É basicamente isso que eu tenho para falar, né? Foque bastante, abuse da IA, tá? Hoje a IA é uma ferramenta aliada e extremamente poderosa para a gente conseguir resultados, né, desejáveis. Então você pode pegar o mockup do seu produto, colocar uma foto de um café da manhã, por exemplo, e pedir para o ChatGPT unir, né? Então, assim, vão ter resultados muito legais, né? Vão ter alguns resultados ruins, eventualmente. Aqui na Turbo a gente já está aplicando em diversos clientes. Então, se você quiser ver como que a gente faz isso na prática, pode comentar aqui embaixo, porque a gente traz alguns dos nossos designers aqui para mostrar na prática como que ele faz essa aplicação da IA, ou mesmo entre em contato em algum do link, tá aqui também para um dos nossos consultores e a gente vê como a gente pode aplicar isso no seu negócio. Terceiro ponto, prova social, avaliações e depoimentos, né? Isso daqui a gente pode usar tanto na galeria do próprio site, se o seu site for um site mais simples, né, que não tem muita possibilidade de personalização, eu recomendo você colocar tudo isso na galeria das imagens, mantendo sempre uma média de 5 a 7 fotos, né, onde você traz depoimentos do usuário, traz alguma comparação com o concorrente, antes e depois, então você pode abusar dessa galeria. Se você tem a possibilidade de ter algo mais personalizado, então eu recomendo inclusive criar sessões que trazem essa comparação, esse benefício e separam um local justamente para isso, né? E assim, vou batendo na tecla de pesquisas de novo, se a gente jogar aqui no Google, vão aparecer diversas pesquisas mostrando e comprovando que quanto mais reviews tem dentro do seu site, consequentemente há uma chance muito maior da pessoa comprar. Faz o exemplo você, por exemplo, você vai entrar numa Shopee, numa Amazon, no Mercado Livre, né, e vai comprar algum produto, você sempre olha a avaliação antes para ver se é confiável, o seu site vai seguir na mesma linha. Então, quanto mais você tiver, melhor. Então aqui eu quero mostrar alguns exemplos na prática de alguns usuários que a gente aplicou nessas provas sociais, aplicou esse senso de urgência, esse antes e depois, quão benéfico isso foi, né, para os nossos clientes, beleza? Então, seguindo aqui, galera, nessa linha, a gente tem aqui na Brady, né? A gente tem aqui dois exemplos de como ele pode ser feito, né? Então, aqui, o grande objetivo é mostrar o quão simples é. Então, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e tá pronto. Da mesma forma, a gente tem a opção mostrando da frigideira. Seguindo nessa linha, a gente tem a questão das avaliações do cliente. E olha que legal, isso aqui é um aplicativo, é o chamado Judge Me, né? Existem diversos sites, diversas plataformas que entregam o mesmo resultado. Aqui a gente gosta de usar bastante o Judge Me por algumas funcionalidades. No entanto, no final do dia, todos vão entregar o mesmo resultado, que é permitir que o usuário avalie o produto de 0 a 5 estrelas dentro do seu site e expô-los, né, dessa forma. Então, seguindo aqui, a gente tem diversas imagens dos próprios clientes comendo o produto. Então, a autoridade que isso traz para dentro do site é extremamente importante. Esses dias eu vi um post recente no LinkedIn, eu não lembro qual foi a empresa na qual ela estava comemorando que teve 5.000 reviews do produto verificados, né, não foram inventados, o quanto isso trouxe, né, de benefício para eles, né, para comprovar que era um produto novo no mercado, mas em pouco mais de 2 anos eles conseguiram ter esses 5.000 reviews de clientes de compras verificadas e, cara, isso traz muita autoridade para a empresa. É uma empresa de um produto novo que está disputando o mercado com empresas gigantescas e ter 5.000 avaliações de 0 a 5 estrelas é muito benéfico e eu acredito, assim, que boa parte das avaliações são de 4, 5 estrelas, né, que é um produto bom. Então, você ter um produto bom também ajuda, obviamente, mas ter essa quantidade de avaliações traz bastante autoridade. Seguindo aqui nessa linha, né, eu vou mostrar alguns outros exemplos. Por exemplo, o da própria Jui. Quando a gente desce aqui na questão do site, a gente tem toda a estrutura de benefícios, a dose diária, aí aqui a gente tem a informação da tabela nutricional, sempre com um botão de comprar agora, que eu vou comentar mais acima, e aqui mostrando quão simples é preparar o Jui. Perceba que tanto na Brady quanto na Jui tem essa informação, porém apresentada de outra forma, né, de formas diferentes. Então, basicamente não tem uma receita de bolo, o importante é a mensagem estar lá e passar, né, a informação que a gente gostaria. E seguindo aqui, a gente tem de novo a questão das avaliações aqui na página de produto, onde a gente tem de 0 a 5 estrelas também, né? Inclusive é o mesmo aplicativo. E aqui a gente entra também na questão dos UGCs, onde a gente tem diversos vídeos aqui, onde o próprio cliente consegue subir esses vídeos aqui
e obviamente o usuário consegue assistir. E aqui a gente tem uma comparação também, nós contra eles, né, ou outros suco verdes, e mostrando o porquê é benéfico, né, o porquê que o meu produto é melhor do que a concorrência. Da mesma forma que antioxidante, anti-inchaço. Seguindo nessa linha, a gente tem aqui também, né, voltando na questão dos UGCs, então se eu clico aqui eu consigo ativar o som, e aqui é só uma forma dele ser mostrado. Existem diversos outros sites, por exemplo, se eu entrar aqui na Good Day agora e a gente descer aqui na home deles, eu sei que eu tô falando da página de produto, mas se eu descer aqui na home, a gente consegue ter os vídeos de UGCs, e aqui entra alguma sugestão também, né, que existem aplicativos que conseguem fazer isso para você, onde traz essa experiência bem semelhante ao do celular, tá? Que aqui entra um ponto que eu gostaria de dar bastante ênfase para vocês, que é essa questão do UGC. Por isso que eu deixei inclusive em negrito aqui, tá, galera? Hoje, o que a gente enxerga como uma tendência no mercado, né, de e-commerces e de uma maneira geral? Bom, hoje tá todo mundo no TikTok, tá todo mundo no Instagram, tem uma galera nos shorts do YouTube, enfim. No entanto, o padrão todos estão nesses sites que tem essa funcionalidade de scroll infinito, né? Sendo bem direto ao ponto, né? Onde você assiste um vídeo, passa para trás, para cima e assim por diante. No Instagram tem o Story também, que você vai clicando, vai passando pro lado. Então, boa parte dos seus clientes estão nessas redes sociais, né? Inclusive, o Brasil é o terceiro ou quarto país, assim, no ranking de mais usa TikTok, que mais usa Instagram. Então, o seu cliente ideal provavelmente também está nessas redes sociais. Então, por que eu dei toda essa volta? Para explicar que a tendência que a gente está vendo dentro dos e-commerce lá fora e aqui dentro também a gente já está começando a aplicar em diversos parceiros nossos, é justamente tornar a experiência do usuário dentro do site o mais semelhante a uma rede social. Então, por isso que eu dei destaque aqui na parte da questão dos UGCs. E aqui entra um ponto legal. Existem diversos aplicativos, diversas ferramentas que conseguem fazer isso. Aqui eu vou recomendar 2, que tem um preço um tanto quanto salgado para alguns, no entanto, entregam diversos resultados satisfatórios com um retorno sobre o investimento muito grande, né, para os nossos parceiros, que é a Tolstoy, que é esse que vocês estão vendo na Good Day, e tem o Real Up também, que entrega um resultado bem semelhante, mostra dados de quais são os vídeos mais vistos, quais vídeos tiveram mais vendas, e qual que é o grande diferencial dele, Gabriel? Basicamente, é justamente o fato da pessoa conseguir atrelar um produto logo abaixo, bem semelhante ao TikTok Shop, se alguém já testou a plataforma, já viu, é bem semelhante, onde você assiste o vídeo e já tem a possibilidade de comprar um produto aqui, né? Então, se eu clicar em comprar aqui, e aqui fica bem semelhante, né, ao TikTok, e o legal é que aparece um produto aqui embaixo, onde eu clico em comprar e já consigo finalizar a compra justamente assistindo o vídeo. Por isso que eu deixei em negrito, né, o UGC, não foi por acaso, justamente para vocês darem uma atenção maior. Ah, Gabriel, eu não quero pagar um aplicativo de UGC, eu não tenho esse dinheiro agora, como que eu posso fazer? De novo, se o seu site tem pouquíssima personalização, eu jogaria todos esses UGCs para a galeria dos produtos, né, selecionaria lá os que mais têm visualização na sua rede social, por exemplo, e jogaria lá para dentro da página de produto, tendo a atenção dele manter uma harmonia na questão de tamanho de imagem, né? Às vezes a imagem tá 1:1 e o UGC, né, ele vai no formato de Reels e TikTok, então deixar todas as imagens o mais próximo possível de tamanho para manter essa harmonia, beleza? Seguindo nessa linha, o que eu posso fazer se meu site tem mais personalização e eu não quero pagar, né, essa plataforma nesse momento? A gente pode seguir algo semelhante a Jui, onde sobem os vídeos manualmente e o usuário consegue assistir. A experiência não é a mesma, no entanto, traz bastante autoridade, pois quando o usuário entra dentro do seu site, vai passando para o lado, ele vai vendo diversos UGCs e, bom, tem um resultado bem semelhante. Óbvio que a experiência numa ferramenta vai ser muito melhor e muito mais personalizada, mas eu não abriria mão em nenhum momento de ter UGCs dentro do seu site, dentro do seu e-commerce, tá? Então, recapitulando aqui, galera, essa questão de prova social, avaliação e depoimento, principalmente o GC, importante a gente sempre conseguir colocar essa questão de antes e depois, ou comparação, não abrir mão de UGCs dentro do seu site, né? Que é onde justamente vai trazer bastante autoridade, onde você vai conseguir aproximar seu público ainda mais da sua marca, vendo pessoas, influenciadores usando o seu produto, pessoas reais. E essa questão de clientes satisfeitos, né? A famosa avaliação dentro da página de produto. Ah, Gabriel, eu não tenho 100 avaliações, 200. Enfim, começa pedindo para o seu pai, para o seu tio, para o seu sócio,
para o seu amigo avaliar e a partir daí você vai crescendo sua base. Mas é interessante você ter essa avaliação justamente para ter um pouco mais de autoridade no seu produto, ainda mais se ele está bem no início. Bom, galera, seguindo no quarto ponto, gatilhos de escassez, né? Estoque, tempo e bônus. Isso daqui é muito legal, ainda mais se você estiver fazendo alguma promoção ou algum lançamento, beleza? Assim, é interessante ter uma página de produto? Mas não sempre, senão o usuário, né, aquele seu cliente que compra direto, ele já vai saber que isso daí é só uma estratégia para trazer essa sensação de urgência e o cliente não achar que ele está perdendo uma oportunidade. Então, eu deixaria isso exclusivo para momentos de lançamento, promoção, fim do mês, quero bater meta, enfim. Então, eu deixaria essa estratégia exclusivamente para isso. Mas como que a gente pode fazer isso dentro de uma página de produto? Aqui eu dou um exemplo de um e-commerce que a gente está terminando de desenvolver, vai ser uma melatonina em gummy. A gente já deixou essa funcionalidade habilitada aqui justamente para mostrar aqui para vocês. E bom, basicamente a gente colocou aqui cupom de primeira compra, pois vai ser o site de um produto novo em lançamento. E aqui a gente consegue configurar a questão de dias, horas, minutos e segundos, né? A gente determina lá que a promoção vai expirar no dia 24 de maio de 2025 às 3 horas. Então o contador ele já se adequa a isso. Dá para vocês fazerem tanto por código, igual a gente fez, ou fazer por diversos aplicativos. Aqui eu estou mostrando o e-commerce na Shopify, mas vocês conseguem fazer isso no WordPress. Eu sei que tem diversos plugins, né? E eventualmente uma nuvem shop, VTEX provavelmente tem alguma funcionalidade também para isso, né? E essa sensação, né, de urgência, que é um lançamento, é uma oportunidade, isso deixa o usuário com uma forte tendência para clicar no botão de adicionar o carrinho, pois ele sabe que daqui a 2 dias, quando essa promoção acabar, provavelmente o preço vai aumentar ou o cupom que está sendo ofertado não vai estar disponível, ou uma queima de estoque. Bom, outro exemplo bom aqui, galera, é de um outro e-commerce que a gente desenvolveu há algum tempo, onde a gente está fazendo essa otimização dentro da página de produto. E, bom, aqui é um case legal, né? Eu acabei de ver aqui para mostrar para vocês onde a gente tem a foto do produto, os benefícios do produto, aplicação do produto, depoimentos do produto, todo o playbook que eu estou apresentando para vocês a gente tem aqui dentro desse e-commerce. Imagens de antes e depois. Então aqui é um case bem legal, né? Questão de avaliações também. E seguindo nessa linha do exemplo onde eu dei do cronômetro, a gente pode bater nessa tecla, colocar logo abaixo do subtítulo, né? Restam X produtos em estoque. Dá para colocar também, né, desses aplicativos normalmente que oferecem essa opção de contagem de estoque, você consegue colocar X pessoas estão vendo o produto agora. Isso daí é muito comum você ver em marketplace ou sites de dropshipping. Eu acho que em e-commerce é válido em alguns momentos, não sempre, mas em alguns momentos, dependendo do nicho também, se for um e-commerce que tem diversos produtos, talvez faça bastante sentido. Eu usaria essa estratégia para alguns momentos específicos ao longo do ano dentro do e-commerce, pois a gente sabe que e-commerce ele sempre vai manter uma constante caminhando de lado, e momentos que você vai quebra de recorde de faturamento são sempre eventuais datas, né? Seja dia do consumidor, dia das mães, algum feriado, ou então o próprio evento que você justamente criou. Fica até uma dica, né? Caso você ache que seu e-commerce está há muito tempo caminhando de lado, crie alguma data, crie algum motivo para incentivar o usuário a vender o seu, para o usuário comprar o seu produto. Então, por exemplo, 24 horas, 24% off em todos os produtos, né? Ah, Gabriel, não queria ficar refém do desconto. Beleza. Semana de aniversário da marca, mêsversário da marca. Na compra de um produto, receba algum brinde, né? Você não precisa ficar refém só de descontos, né? Você pode fazer o famoso buy one, get one, né? Enfim, eu tô fugindo um pouco do assunto, mas fica aí uma dica também, caso você sinta que seu e-commerce está caminhando de lado. Se você quiser ter uma conversa mais aprofundada, clica no link aqui embaixo e fale com alguns dos nossos consultores. Vai ser um prazer entender qual solução da Turbo vai caber ao seu negócio. Boa, galera, então seguindo agora, CTA, o Call to Action visível, né? O famoso botão adicionar ao carrinho ou comprar agora. Então já entra aqui uma sugestão para a galera que usa Shopify, que compra tema, que baixa tema, né? Uma boa prática. Quando a gente já baixa um tema dentro da Shopify, é muito comum ele já ter 2 opções, adicionar ao carrinho e comprar agora. Num primeiro momento pode fazer bastante sentido, né? Pô, o meu usuário ele já está aqui, ele já vai clicar comprar agora e vai finalizar a compra. No entanto, não é uma boa prática de CRO, de experiência do usuário, nós termos 2 CTAs iguais. Normalmente o botão é igual, muda a cor, ou um é arredondado e o outro é, enfim, retangular. No entanto, não é uma boa prática a gente deixar 2 CTAs com objetivos diferentes, um embaixo do outro. O que você pode fazer? Ou retirar ou comprar agora. Então, quando o cliente adiciona o carrinho, né, abre o carrinho lateral e ele finaliza a compra, que é muito comum na maioria dos e-commerce. Ou, caso você queira manter essa opção de comprar agora,
eu só mudaria 100% do layout do botão, deixaria como se fosse um hiperlink. A Amazon tem um exemplo do compre com clique, né, que é literalmente um textinho. De qualquer forma, deixe bem diferente um do outro, justamente para não causar alguma certa confusão para o usuário. Às vezes o usuário ele quer simplesmente adicionar o carrinho e continuar comprando, vai clicar em comprar agora, vai cair no checkout, e aí, enfim, ele vai ficar perdido, ou ele vai finalizar a compra e você deixou de ganhar dinheiro nesse momento que ele queria, enfim, seguir navegando pelo seu site. Então, obviamente, são muitas análises, mas já fica aí a sugestão, né, de não ter dois CTAs iguais com objetivos diferentes, um do lado do outro. Ainda nesse assunto, uma boa prática que a gente vê bastantes e-commerce lá de fora e muitos aqui no Brasil estão fazendo também é justamente a funcionalidade do botão grudento. A gente chama aqui de botão grudento, chame do que quiser, mas eu vou mostrar um exemplo aqui na Goodday e eu acredito que vai ficar bem visível para vocês o exemplo que eu tô falando. Quando a gente entra dentro de uma página de produto, é extremamente importante, né, que já entra um pouco de growth, um pouco de dados, né, que o quanto mais próximo o botão de adicionar o carrinho for, né, da imagem, no sentido de ser uma das primeiras coisas que você vai ver ao acessar o site dentro da sua tela de celular, maiores são as taxas de conversões em comparação a outros produtos que tem um botão de adicionar o carrinho, de comprar agora, lá embaixo da página. Pois não é um movimento tão natural para o usuário que ele desça até o final da página, né, que scrolle 100% da terra para aí sim conseguir finalizar a compra. Então, seguindo nessa linha, quando a gente vai descendo aqui, logo de cara, a pessoa já tem um botão aqui de adicionar ao carrinho. Escolhe entre 1, 2 e 3 unidades e aqui tem um botão de adicionar ao carrinho. Ah, quero ter mais informação sobre o produto. Beleza. Quando eu começar a scrollar para baixo, né, aí aqui a gente tem a própria descrição do produto, a gente tem aqui calculadora de CEP, benefícios da melatonina e tudo mais. Notem que aqui apareceu o botão grudento, o famoso botão grudento da melatonina, onde se eu clicar aqui, eu já adiciono o produto no carrinho e já consigo finalizar a compra, beleza? Então isso daqui faz com que o usuário que foi descendo, né, a página, pegando mais informação, decidir, vou comprar, ele não precisa ter o trabalho de voltar ao topo da página para finalizar a compra. O botão está acompanhando ele a todo momento e facilitando com que ele consiga finalizar a compra e, enfim, que ele consiga finalizar a compra. Então, esse daqui é um exemplo. Outra alternativa, caso você não queira esse botão grudento, é o exemplo que a gente tem aqui na Chewy, onde a gente tem diversos CTAs espalhados ao longo do site. Então, aqui, informação nutricional, eu clico em comprar agora, ele já vai me levar aqui para cima, onde eu vou poder finalizar a compra. Da mesma forma, o quero provar e assim por diante, né? Temos diversos CTAs espalhados aqui na página de produto para facilitar com que o usuário, né, finalize a compra. Todos com o famoso link âncora, né, que joga o cliente aqui para cima e ele decide aqui entre qual quantidade ele quer. Enfim, são duas estratégias diferentes. As duas estratégias atendem o nosso objetivo, que é facilitar o usuário a finalizar a compra. Qual dos dois eu devo escolher, Gabriel? Não sei, eu preciso de um direcionamento. Eu optaria hoje pelo botão grudento, né? Não que seja algo que vai ser um divisor de águas para você aumentar a sua conversão. No entanto, é algo que talvez faça sentido você fazer o teste, beleza? Boa, finalizando essa parte de CTA, a gente vem agora para a descrição persuasiva e benefícios e características. Como eu já naveguei algumas vezes pelas páginas de produto, talvez você já tenha até uma ideia do que eu quero tratar aqui. No entanto, né, esse é o momento onde eu vou me aprofundar. Então, abrindo aqui uma página, por exemplo, da Chewy, né, voltando, recapitulando o que eu falei lá no início do vídeo. Título e subtítulo concisos, claros, objetivos e diretos. No entanto, quero mais informação. É um produto novo? Será que ele é realmente para mim? Como eu vou ter essa informação? Muitos e-commerce têm a má prática de colocar uma linha recolhível ou mesmo deixar lá o texto de descrição enorme, sem nenhuma divisão ou só um negrito dividindo as informações e na prática o usuário não lê isso, né? Existem diversas pesquisas onde mostram que o usuário lê 20 a 30%, enfim, do texto, lê o início e o final. Então, como a gente torna a navegação do usuário dentro da página de produto mais intuitiva, que ele consiga ter acesso às informações que ele precisa de uma maneira clara e simples, sem que ele precise se esforçar tanto para isso. Sim, a gente sempre parte desse pressuposto que o usuário é cansado, que ele não vai querer se esforçar tanto. Então, né, a gente tem que sempre pensar nesse lado, como que a gente traz a informação de uma maneira clara. Então, quando eu scrollo a página para baixo, a pessoa já tem muito claro quais são os benefícios da Chewy. Alivio no inchaço, saciedade, vitalidade e melhora na digestão.
Percebam que isso daqui é a mesma coisa de eu colocar bullet points. Eu poderia colocar descrição, eu poderia chamar de benefícios e colocar 4 textos corridos sem muita informação. No entanto, para prender a atenção do usuário, tornar a navegação mais intuitiva e simples, a gente entra aqui com um alívio de inchaço ou saciedade com esses ícones, né? Justamente para trazer o usuário mais próximo e tornar a navegação mais fluida. Então, seguindo nessa linha, né, acompanhe. Primeiro foram os benefícios, agora vai entrar uma descrição, né, mais detalhada, de novo batendo em ícones e textos bem curtos e simples e rápidos de serem lidos, onde a gente tem ingrediente 100% natural, prático, sabor gostoso e refrescante, baixo teor calórico. Então aqui, galera, outro ponto que eu quero chamar bastante atenção, de novo, na mesma linha de bullet points, só que qual que é o raciocínio por trás de colocar um título e um subtítulo se eu falei que o usuário não vai ler? É justamente porque a gente constrói uma página de produto pensando em todos os estágios de funil que a pessoa entra dentro do seu site. Aquela pessoa de fundo de funil, ela já vai querer comprar, então ela não vai precisar de tanta informação e aqui ela já consegue finalizar a compra. Aquela pessoa de meio para topo de funil que precisa de mais informação, mais conscientização, ela vai scrollando para baixo e tem acesso a todas essas informações. Então aqui, se o usuário for aquele usuário um tanto quanto preguiçoso e não vai ler tudo, ele lendo o próprio texto em negrito, ele já entende, né, que é natural, é prático, é gostoso, tem um baixo teor calórico. Seguindo nessa linha, a pessoa ainda precisa de mais informações. Às vezes a pessoa é alérgica a algum ingrediente, a algum componente, então ela precisa ter essa informação mais detalhada. Então quando a gente desce aqui, a gente tem as informações nutricionais, a tabela nutricional que vai no rótulo é a mesma que está aqui, com todas as informações bem detalhadas. Ah, beleza, vi aqui, é exatamente isso que eu quero, vou clicar em comprar agora e já caio, né, aqui na página de novo, onde já sou puxado, né, aqui na página de novo, onde eu seleciono a quantidade de latas e eu, enfim, clico adicionar ao carrinho e finalizo a compra, beleza? Aqui um outro exemplo legal que eu quero mostrar para vocês é o da Bread, que segue uma estrutura bem semelhante, onde a gente vem aqui e mostra, né, os produtos, né, as opções dos produtos, bem semelhante ao da Jui, onde a gente tem aqui alguns bullet points também, eu vou usar o mesmo termo para a gente continuar na mesma comunicação, onde está trazendo sem lactose, rico em fibras, e notem que a gente mescla com imagens de creators, né? Sempre trazendo esse lado mais humanizado para a página. Vocês podem ter pensado, poxa, Gabriel, você falou bastante em humanizar, né? E aqui na Bread eu estou vendo muito a foto do produto. No entanto, ao longo da página de produto, a gente percebe bastante a presença, né, de fotos humanizadas, né, igual nesse carrossel. Aí aqui, de novo, eu já mostrei o modo de preparo, mostrando quão simples e rápido é fazer um bread. Seguindo aqui nas avaliações de clientes, temos bastantes avaliações, bastante mesmo. Se eu clicar em ver mais, enfim, vai carregando. Aí aqui, a gente tem a tabela nutricional também, como são alguns sabores, né? Cada um dele a pessoa consegue selecionar aqui e ver todas as informações. Seguindo nessa linha, a gente tem essa questão do nós versus eles também. Então é algo que se você, eu tô entrando aqui na Bread, na Jui, mas se você entrar, por exemplo, na Liquids, que é um outro case bem legal que a gente tem no Brasil hoje, né? A gente tem essa tabela de comparação também, Good Day, então diversos outros e-commerces possuem essa comparação. Então quando a gente entra aqui, a gente tem carboidratos comparando bread para pão tradicional, e o legal dessa tabela é que você pode bater em diferentes ângulos que a pessoa tá na dúvida. A pessoa tá olhando para carboidrato ou ela tá olhando para proteína. Já estou mostrando aqui que o meu tem menos carboidrato e mais proteína. A pessoa quer saber questão de açúcares, né? Se é zero açúcar ou não, eu já estou mostrando aqui. Sem glúten, sem lactose, então eu estou batendo aqui em muitos pontos numa única sessão. Então é extremamente importante, né, essa tabela aqui de comparação que você já se posiciona como uma autoridade, como mostrando o seu diferencial competitivo frente a outros concorrentes, né? Às vezes você está brigando com uma empresa gigantesca, já tradicional no mercado, e você vem com um produto revolucionário. Fazer uma tabela comparação de você contra eles já traz bastante autoridade, já mostra o quão benéfico é o seu produto em comparação aos demais. Seguindo aqui, é algo bem semelhante que a gente tem na Jui, onde a gente se aprofunda nos componentes que tem no produto. Então é farinha de avelã, é extrato de levedura, então a gente tem todos os principais componentes da receita aqui e destrinchando um pouco de cada um deles, né? Por se tratar de um produto alimentício, né? Nesse caso, como a Jui e a Bread, é importante a gente trazer essas informações a mais também, pois às vezes, de novo, é um usuário que é alérgico, é uma pessoa que está realmente procurando algo que atenda
as necessidades da saúde dele. Então, ser dessa forma é algo extremamente importante, né, nesse nicho em específico, tá, galera? Mas você pode pensar em algo no seu nicho de roupa, por exemplo, então trazer um pouco do destaque para o algodão que a pessoa usa, o tipo de tecido, o material, a tecnologia por trás, e essa seção entraria muito bem para o seu produto também. Beleza? Então, galera, o que eu quero trazer aqui para vocês é essa questão de descrição persuasiva. Você não precisa se limitar apenas a uma descrição que fica logo abaixo do título do produto ou mesmo abaixo do botão de adicionar ao carrinho. Pelo contrário, pode ser a página de produto por completo, onde você vai trazendo níveis de conscientização. E aí entra algo que eu vou falar mais à frente de questão de testes e otimizações da página, onde você vai literalmente ver qual que é mais relevante estar em cima ou embaixo. Bom, eu coloquei essa tabela de comparação entre eu e minha concorrência lá embaixo. 30% dos meus usuários que acessam minha página chegam até lá. Às vezes, se eu testar e jogar ela lá para cima, é possível que aumente a conversão? Não sei, é teste. Então eu não vou me aprofundar muito nisso, que vai ter um momento agora do vídeo eu falando exclusivamente sobre isso. No entanto, fica esse aprendizado onde a descrição não é apenas um texto, mas sim a página por completo, onde você vai conscientizando o seu usuário, onde você vai quebrando todas as objeções. Beleza, mas Gabriel, o meu site é extremamente enraizado, o meu site eu não tenho um desenvolvedor, eu não consigo fazer algo tão personalizado e bonito, igual os exemplos que você mostrou aqui. O que eu posso fazer? Cara, pega a sua descrição, destrincha ela, quais são os principais pontos que você está falando sobre a tecnologia do seu produto, você está falando sobre benefícios e você está fazendo uma comparação com a concorrência. E divide esses 3 pontos, né, em grandes títulos e basicamente melhore os textos abaixo, trazendo essa questão de bullet point. É algo que eu repeti algumas vezes, mas é uma estratégia que muito usada por copywriters hoje, onde torna a leitura mais simples, intuitiva e rápida, né? Hoje tá todo mundo querendo velocidade, né? Vídeos de 3, 5 segundos. Pega essa descrição, organize melhor as informações dela e torne ela o mais enxuta possível, beleza? Se você quiser mesmo se aprofundar em algumas dúvidas ou em algo dentro do seu produto e você não tem à disposição todas essas personalizações, minha recomendação é, de novo, organizar esse texto, deixar ele mais simples, mas se tem algum ponto que realmente é necessário no seu produto, você explicar mais, você se aprofundar um pouco mais, eu acho válido você jogar tudo isso para um FAQ, que vai ser um dos próximos pontos que eu vou trazer aqui, né, do que justamente colocar tudo na descrição, beleza? Porque às vezes é algo muito específico que nem todos os clientes precisam saber ou não querem saber, né? Então, jogar isso para um FAQ, tirar essa poluição dentro da descrição é algo que já vai ajudar bastante. Beleza, pessoal? Bom, galera, estamos finalizando já essa primeira parte dos principais elementos, né? Então, seguindo aqui no nosso penúltimo ponto que eu dei destaque é oferta irresistível. Bônus, frete grátis, cupom de primeira compra, bundle de produto. E aqui a gente tem bastante exemplo prático que eu quero mostrar para vocês, né? Então vamos lá. Primeiro na nossa queridinha Bread, né? Quando a gente entra aqui dentro da página de produto, quando a pessoa vai selecionar, né, entre 1, 2, 3 latas e 5 latas, a gente já tem, ó, quanto a pessoa vai pagar por lata, né? Isso é legal. Em vez de mostrar o preço cheio, a gente mostra o quanto ela está pagando por lata. Da mesma coisa em 3 latas e 5 latas, então a pessoa eventualmente ela vai achar que é mais benéfico comprar 3 ou 2. Outro ponto é essa tagzinha, né, o badge que a gente chama de desconto, né, que ele já mostra automaticamente quanto que a pessoa está economizando, seja 25% off, 30% off, e essa questão do frete grátis também, você configura lá dentro do seu e-commerce algum frete grátis a partir de algum valor ou a partir de uma quantidade de produtos e deixar isso visível para o usuário dentro do site é algo que faz com que você venda mais. Eventualmente você não vai ter mais pedidos, mas você pode aumentar seu ticket médio, né? É o usuário que ele vai comprar um produto de R$100, mas você deixou lá o aviso que a partir de R$130 ele tem frete grátis. E aí você deixa uma oferta embaixo de algum produto, o famoso upsell, né, onde o produto custa 50. Ele falou, pô, faltam 30, vou pegar esse produto de 50. Minha namorada cai bastante nessa estratégia e ele acaba liberando o frete grátis e, consequentemente, você aumenta seu ticket médio. Então, deixar isso visível para o usuário é algo que chama bastante atenção e faz com que você eventualmente aumente as suas vendas. Seguindo nessa linha aqui, a gente tem um case bem semelhante, que é o da Jui, onde a gente tem essa questão de 10%
preço por lata, e aqui a gente tem o preço cheio cortado, né? O quanto ele vai pagar por dose também. Isso aqui foi uma estratégia que a gente testou com eles antes e depois, e isso daqui já trouxe um resultado enorme para o site deles, tá? Não vou me aprofundar em números. No entanto, a gente tem essa questão do preço por dose também. Se fizer sentido para o seu nicho, eu acho válido colocar dentro do site também. E aqui foi apenas um teste, isso aqui na prática, trazendo para vocês mesmo de bastidores. Não aumentou nem diminuiu a conversão, foi indiferente, que é a questão do preço dentro do botão de adicionar ao carrinho. A gente economizou um pouco de espaço, obviamente, mas sendo bem honesto com vocês, isso daí é mais questão de se tornar algo mais estético do que realmente algo que aumenta ou diminui a conversão. Beleza? Um outro exemplo aqui, galera, é o da Good Day também, né? E aqui o legal é, a gente não bateu no preço por lata, a gente não bateu na questão do preço com desconto também. Pelo contrário, a gente colocou apenas a questão do em alta e melhor valor, e isso daí é algo que faz sentido. Vamos supor, você tem um produto que tem 3 unidades ou você vende um serviço que tem 3 planos. Então você coloca naquele plano intermediário, normalmente que é o mais benéfico, você coloca mais vendido. Aí o plano mais caro, economize X com isso, enfim, mais econômico. Então dá para abusar bastante disso dentro da página de produto, né? Isso aqui são apenas alguns exemplos, tá? Que a gente tem, mas dá para você colocar a questão da barra de frete, né? Aqui a gente usa bastante no carrinho lateral, né? Deixa eu abrir aqui o carrinho. A gente usa bastante aqui no carrinho lateral, então se eu tirar aqui, ó, por exemplo, frete, adicione mais R$37 para ganhar frete grátis. Isso já foge um pouco da página de produto, mas é uma funcionalidade que dá para você colocar dentro da página de produto. Outro ponto legal que dá para vocês colocarem dentro da página de produto é o que a gente chama aqui de compra e com, né? O famoso upsell e cross-sell, onde você consegue colocar debaixo do botão de adicionar ao carrinho, né? Onde eu normalmente gosto de colocar o produto sendo ofertado. Às vezes você vende roupa, mas você tem os seus acessórios que não vendem muito, então colocá-los lá embaixo, atrelado a essa oferta, por exemplo, de frete grátis, já é uma estratégia legal que pode aumentar seu ticket médio. Ou, por exemplo, você tem o seu produto e você tem o combo também, então chamar economize com os combos. Então são algumas funcionalidades legais que dá para serem usadas também. Justamente vão trazer para você um aumento da conversão, e muitas vezes podem esperar até um aumento no valor, né, em receita da conversão, do que provavelmente um aumento na quantidade de vendas, beleza? Então, galera, recapitulando essa questão de oferta irresistível, né, bônus, frete grátis, eu acredito que ficou bem visual para vocês, né, o que vocês têm, como vocês podem fazer. Então agora é sentar a bunda na cadeira e pensar o que dá para oferecer. Ah, Gabriel, eu não quero ficar refém de desconto, igual eu dei o exemplo acima, né, eu não quero ficar dando desconto no meu produto. Então ofereça um brinde, ofereça um frete grátis, né? Eventualmente você está vendendo muito para São Paulo e o frete está dando 10, 15 reais, mas você poderia oferecer um frete fixo, né? A partir de algum valor para a pessoa, né? Enfim, pagar. Dependendo, você vai ter um prejuízo no frete, no final do pedido para esse produto. No entanto, você vai aumentar o LT, né, que é o lifetime, o tempo do usuário dentro da sua empresa com você. Então você às vezes perde um pouco nesse primeiro pedido, no entanto você consegue mantê-lo por mais tempo, gerando recorrência dentro do e-commerce. E hoje é um grande desafio de muitos e-commerces, né, de empreendedores aqui do Brasil, justamente gerar essa recorrência. Bom, galera, para finalizar, a gente tem a questão aqui do FAQ estratégico, né? Assim, se você não tem um FAQ, seja no seu site ou na sua página de produto, isso é um problema, tá? E aqui eu vou destrinchar um pouco por quê. Bom, basicamente a gente tem qual é o grande objetivo do FAQ? Contornar objeções, exemplo, quanto tempo leva para chegar, e se não servir, qual que é o diferencial desse produto. Mas existe um algo a mais por trás do FAQ que muitas vezes a gente não olha. Não é justamente a gente colocar as perguntas que os clientes mais fazem para ter essa resposta no site, até porque quem trabalha com atendimento ao cliente, algum e-commerce, igual eu já trabalhei também, vocês vão perceber que mesmo a informação estando lá no site, a pessoa vai te perguntar a mesma coisa. Inclusive, essa é uma oportunidade, tá? Se você tem na sua empresa um atendente, treine ele para ele ser um vendedor. Beleza? Não só para tirar algumas dúvidas. Se a pessoa entrou em contato com você no WhatsApp, provavelmente ela já está interessada na compra, ela só precisa quebrar algumas objeções. Então ter esse hard skills de vendas, né, e ter esse feeling com o usuário também é extremamente importante, beleza? Fica aí só um insight também para a galera que trabalha com atendimento, né? Vocês são vendedores e se a pessoa está entrando em contato para tirar alguma dúvida, enxergue sempre isso como
como uma oportunidade, beleza? Voltando aqui na questão do FAQ, qual que é a grande estratégia por trás também? É a questão de SEO. SEO é Search Engine Optimization, basicamente a otimização dos mecanismos de busca. E bom, esse FAQ é uma oportunidade excelente para você melhorar a questão de palavras-chave dentro do seu site. Por quê? Muitas vezes as perguntas que vão ter dentro do seu site são perguntas que os usuários normalmente jogam no Google, justamente para buscar alguma informação. Quanto tempo leva para chegar ao produto X? Qual o tamanho eu devo comprar do produto Y? Então, são perguntas, né, com palavras-chave relacionadas ao seu produto que, estando dentro do seu site, eventualmente vão fazer com que o seu site apareça mais no topo em relação aos demais, né? Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre como deixar o site no topo e tudo mais, tem um vídeo do Rafael que vai ficar linkado aqui embaixo, vocês podem assistir, que ele falou muito bem de algumas estratégias como você pode deixar seu site no topo no Google. Então, o que eu quero deixar aqui, né, além dessa questão do SEO, é também um guia na prática, assim, como você pode otimizar esse seu FAQ, né? Primeiro, você tem que abusar dessas palavras-chave, né, dessas long tail keywords que o Google chama, onde você pega essas frases, essas perguntas que a galera mais busca relacionadas ao seu site e coloque ela justamente dentro do seu e-commerce, né? Outro ponto importantíssimo é que esse conteúdo sempre se mantenha atualizado em expansão, então tem a possibilidade de inserir mais perguntas, substituir pergunta, é algo extremamente importante para que você sempre se mantenha atualizado com as tendências que as pessoas estão buscando. Às vezes a pessoa está buscando algo que foge um pouco do seu produto, mas tem a ver com o seu nicho, então abuse dessas oportunidades, né, justamente dentro do seu FAQ para conseguir ter essa otimização. E um ponto extremamente importante é que se o seu FAQ estiver legal, estiver com conteúdo de valor, existe uma grande chance dele aparecer no Rich Snippets, né? Que é quando a pessoa pesquisa alguma coisa, provavelmente quando você pesquisou alguma palavra-chave no Google, isso já apareceu, né? Alguma dúvida no Google, apareceu um FAQ de algum site, né? Respondendo algumas perguntas, normalmente pesquisa de trabalho, você vai fazer algum relatório, enfim, aparecem essas informações para vocês. E o seu site pode ser um deles, né? Desde que o FAQ siga essas boas práticas, beleza? Então, do FAQ é basicamente isso, né? Não ignorem o FAQ, não coloquem apenas algumas perguntas, busquem essas oportunidades. Dentro do Google você já consegue ter alguns insights das palavras mais buscadas, né? Onde está vindo mais acesso. Então, use isso a seu favor e estruture melhor o seu FAQ, justamente para conseguir um ranqueamento melhor no Google, né? Não ignore ele. Bom, galera, partindo aqui agora para nossa segunda parte do vídeo, testes e otimizações. E aqui a gente tem uma dica, né, onde eu vou me aprofundar a questão do Clarity, mas entrando aqui um pouco na questão de teste AB na página de produto, aí aqui eu deixei alguns exemplos, mudar botão, copy, título, preço, ordem dos elementos. No entanto, eu quero que vocês peguem um pouco do raciocínio por trás, né? Teste AB é muito mais do que você apenas trocar a cor do botão ou trocar o CTA de adicionar o carrinho para comparar agora. É muito mais profundo. É muito mais sobre entender o seu usuário, entender o comportamento dele, entender as ações que eles tomam dentro do site para aí sim levantar teses e fazer algum teste, do que justamente ficar testando questão de cores, né? E sendo bem sincero com vocês, a cor do botão não vai ser o diferencial do que vai aumentar a sua taxa de conversão. Pelo contrário, ela é algo um tanto quanto insignificante, né, sendo bem sincero. Eu prefiro que a cor do botão siga a identidade visual do site como um todo, do que ela siga numa cor azul, verde, que não tem nada a ver com o site, mas porque a psicologia das cores informa que ela é boa, traz não sei o que, enfim. Isso é algo que na prática não vai ser a sua virada de chave, beleza? Então, como que a gente consegue fazer um teste AB bom na prática? Primeiro passo: faça a jornada da compra do início ao fim do seu site. Pesquise o seu site no Google ou entre pelo Instagram, enfim, faça algumas jornadas do cliente naturais. E aqui entra a sugestão: pesquisa no Google, busca orgânica e entrar por alguma rede social. E faça todas as etapas. Entre na home, entre na página de produto, adicione o carrinho, navegue pelo site, entre em qualquer outra página e finalize a compra. Identifique possíveis entraves, levante algumas teses. Bom, eu cliquei aqui, demorou para carregar, queria ver mais informação do produto e aqui está muito pouca informação, enfim. Aqui eu estou jogando muito no ar mesmo, porque esse vai ser o momento. Feito isso, é importante você também ter a análise detalhada do seu funil. Então, por exemplo, na Shopify ela traz o próprio Analytics da Shopify, traz bastantes insights acerca do seu funil, mas você pode usar o GA4, ou seja qual for a plataforma que você utilizar. Muitas delas já têm esses relatórios embutidos,
onde você vai fazer uma análise completa do funil, onde está rolando a quebra, se é no checkout, se é na página de produto, se é na home. Então, junte toda a experiência do usuário que você fez e a partir disso vamos começar a ver todas as teses que você levantou e quais fazem sentido. Se a quebra está sendo na página de produto, e aí a gente entra com algumas outras teses, né? Sendo ela preço, pode ser informação que não está clara, qualidade da imagem, informação do CEP, a calculadora não tem uma calculadora de CEP na página de produto e muitos usuários gostariam, né, de saber quanto tempo vai demorar para chegar em casa. Então, tem algumas possibilidades que você vai levantando. E aí já entra a dica que tem aqui embaixo, Clarity, 100% gratuito. É uma plataforma da Microsoft, um software, né, da Microsoft, onde ele realiza gravações de tela e mapas de calor, obviamente sem liberar nenhum dado, né, do usuário que acessou o seu site. No entanto, lá dentro você consegue ter diversos insights, né? Eles mostram, por exemplo, onde a pessoa está clicando, e não está levando para lugar nenhum. Então ele traz bastante insight nesse sentido para você entender mesmo na prática o comportamento do seu usuário. Você filtra pela data, por exemplo, numa data de lançamento, vê qual foi o comportamento do usuário, porque às vezes o que é intuitivo para mim e para você não é para o usuário. A gente vive aqui dentro da nossa bolha. Muitas vezes a gente nem acessa pelo mobile, a gente acessa pelo computador porque está trabalhando no computador. No entanto, a gente esquece que a pessoa que vai comprar o produto é o fulaninho que está mexendo no TikTok e no Instagram, vai ser impactado por um anúncio, vai clicar e a partir daí vai se converter ou não, né, em uma venda. Então, você se munindo desses dados, analisando toda a jornada de compra e utilizando o Clarity, por exemplo, como uma ferramenta de software, né? Tem o Hotjar também, mas o Clarity funciona muito bem. É onde você vai conseguir ter os seus primeiros insights e vai conseguir levantar algumas teses. A partir daí, você determina um tempo, seja uma semana, 2 semanas, onde você vai fazer esse teste de mudar a ordem da sessão, igual um exemplo que eu dei mais cedo no vídeo, né? Bom, por que não eu colocar essa comparação minha com o meu concorrente mais em cima para a pessoa realmente entender qual é o diferencial competitivo que tem no meu site? Pô, é um frete que tá dando muito caro eu vou entrar lá dentro dos meus pedidos e vejo que sai pouco pedido para a região do interior de São Paulo. Então, quando eu olho lá, eu vejo que o frete está dando um valor mais alto. Será que não faz sentido eu oferecer um frete grátis a partir de um valor ou mesmo um frete fixo, né? Então, testa a oferta, testa a estrutura e dá para fazer diversos testes nesse sentido, né? E a partir daí, com o Clarity, você vai, né, vendo como que o seu usuário na prática está se comportando, né, após as aplicações da mudança. E, bom, para finalizar, entra aqui uma sugestão também. Muito tempo, há alguns anos, a galera usava bastante na internet o Google Optimize para fazer testes ABs, né, de URL de página. Às vezes você duplicou a página de produto e quer testar a oferta, enfim. O Google Optimize era a ferramenta gratuita da Google que todo mundo usava. Hoje a gente não tem mais disponível, né, o Google Optimize. No entanto, existe uma plataforma que a gente usa bastante aqui na Turbo, que é o VWO, onde ele tem esse plano gratuito e a gente consegue fazer diversos testes usando o plano gratuito dele, testando oferta, testando headline, testando a ordem das sessões. Então fica aí uma sugestão de software também, além do Clarity, para vocês usarem também, desde que o Google Optimize foi extinto. Bom, galera, chegando agora na parte final do vídeo, questão de responsividade de experiência, né? Aqui eu nem acho válido eu dedicar muito tempo, porque isso já é algo batido. No entanto, o óbvio precisa ser dito e eu vou reforçar aqui, se é um guia de boas práticas, não tem por que eu não passar aqui, mas é a questão da performance no mobile. Hoje, mais de 80% das compras são do celular, e aqui entra um outro ponto, entrando agora um lado mais técnico, né, para desenvolvedores que eventualmente estão assistindo, ou se você tem um desenvolvedor na sua equipe, que é, quando você estiver desenvolvendo o site, quando você estiver desenvolvendo sua LP, enfim, desenvolva sempre primeiro no mobile, o famoso mobile first. Isso daí é uma indicação do próprio Google, é uma boa prática de SEO, e quando a pessoa pesquisa pelo seu site, por exemplo, blusa de algodão básica, quando o Google vai buscar sites que tem essas palavras-chave de blusa de algodão básica, ele não consegue ver o que a gente vê, né? Esse layout visual, essa interface, ele vê o código por trás. E dentro desse código, ele já consegue identificar se o site foi feito mobile first ou não. Aqui na Turbo todos são feitos mobile first, inclusive quando a gente entrega um Figma para o cliente de todas as páginas do layout visual, a gente tem a versão tanto do mobile quanto do desktop, né, para ele ver como vai ser a experiência na prática do usuário em todas essas telas, beleza? Então, seguindo nessa linha, é extremamente importante que você siga essa boa prática para que
consequentemente o seu site, junto com diversas outras práticas que eu comentei aqui, e o próprio Rafael comentou no outro vídeo dele, onde vai fazer com que o seu site apareça mais no topo em relação à concorrência. Então, é extremamente importante isso, né? Algo que eu comentei há alguns minutos atrás, a gente está acostumado a entrar pelo computador, a gente trabalha o dia inteiro no computador e muitas vezes esquece que a pessoa que realmente vai comprar o seu site é aquela pessoa que vai estar no Instagram, que vai estar no YouTube, vai ser impactada por um anúncio e eventualmente vai clicar e finalizar uma compra. Então, fazer o site voltado para o mobile é extremamente importante e ser feito em primeiro lugar para o mobile e depois para o desktop é crucial, beleza? Bom, um outro ponto aqui que eu já não vou me aprofundar muito, pois eu comentei bastante na questão do layout visual em si da página de produto anteriormente, é justamente essa questão da navegação fluida e intuitiva, né? Deixar um botão visível sem excesso de informação. Então, se quando você acessa o seu site agora, faça esse teste, busque o seu site, digite por ele e entra na página de produto pelo celular. Se você demorou, sei lá, mais do que 5 segundos para chegar no botão de comprar, e 5 segundos eu acho que é um tempo tanto quanto grande, revise essas informações que estão anteriormente. É uma descrição muito longa, é uma imagem do meu produto que realmente está muito longa também. Será que dá para eu reduzi-la, né? Deixar em formato 1 por 1, menor, fazer um aproveitamento melhor? Ou é o título do meu produto que está enorme? Bom, então, dito isso, reforçando, né, a necessidade de você avaliar essas informações todas que eu disse nesse vídeo. Então, veja se realmente está fluido, se realmente está intuitivo para o usuário conseguir navegar. Faz o teste, pede para o seu amigo que está aí do seu lado, né, enfim, numa mesa de bar, numa sexta-feira, e pede para ele acessar o seu site e veja se ele vai conseguir finalizar a compra de uma maneira fácil ou não. Isso é um teste bem legal que a gente faz aqui na Turbo. Eu termino de finalizar um e-commerce, eu mando no grupo aqui da galera e falo, galera, testem, entrem, tentem comprar e me sinalizem se vocês encontraram alguma barreira. Então, a partir desse ponto, você já pode encontrar possíveis barreiras e identificar também que algo para você estava intuitivo, estava fluido, agora não está tão intuitivo e fluido, visto o feedback das pessoas. Então é extremamente importante que seja claro, seja visível para o usuário que aqui ele vai finalizar a compra, que aqui ele vai ver sobre a descrição, enfim, e que seja algo organizado e algo bonito de se ver. O bonito vende, né? Eu acredito que ficou claro isso aqui no vídeo. Bom, galera, para finalizar o vídeo, a gente tem aqui a questão da consistência, beleza? Então, o que seria isso, né? Entregar uma boa experiência, design livre e responsível e layout escaneável, né? Títulos, bullet points, espaçamento. O que eu quero dizer com tudo isso no sentido da consistência? Que uma página de produto, ela tá boa agora, mas ela pode não estar boa daqui a um mês, que ela pode não servir para o próximo lançamento. Então, é algo que precisa ser feito um acompanhamento constante, fazer teste constantemente. Então, é testar a oferta, é testar uma nova descrição, né? Igual eu comentei mais acima no vídeo, né? Onde eu comento, a página de produto é interessante aqui que você pode testar alguns diferentes públicos. Então, é nesse momento que você vai fazer isso, né? Ver se, bom, o público feminino atendeu bem. Deixa eu mudar um pouco a copy para ver se o público masculino vai aceitar também, ou então eu vou perder vendas no público feminino. Enfim, então é fazer bastante teste, é tornar algo bastante escalável também, né, que você possa fazer mudanças constantemente e nunca se manter na inércia, né? O que está em movimento tende a permanecer em movimento e o que está parado tende a permanecer parado. Então, evite ficar parado, sempre faça essas mudanças constantes. Então, galera, uma sugestão pessoal minha, né? Façam muitos testes, tá? Dentro do seu e-commerce, principalmente na página de produto, teste oferta, teste título, teste ângulos, né? Na comunicação, porque você tá no digital e você consegue fazer com uma velocidade alta, testes, fazer tudo numa velocidade muito rápida. Você vai testar, vai errar, se errar, corrige rápido, se acertar, escala rápido, e a partir daí, né, você vai tendo um aumento da conversão numa linha exponencial, né? Então façam bastante teste, se errar, corrige, e se acertar, escala, beleza? Bom, galera, então foi isso que eu preparei para vocês, né? Um guia completo para uma página de produto de alta conversão dentro do seu e-commerce. Se quiserem que eu me aprofunde mais em CRO, que foi algo que eu abordei pouco aqui, nem sequer citei esse nome, ou se aprofundar mais em teste AB na prática, seja qual for o tema que vocês gostariam que eu me aprofundasse mais, deixa o comentário aqui embaixo, vai ser um prazer respondê-los e eventualmente trazer novos vídeos para o canal. Então deixa o like, compartilha, se inscreva e vamos com turbo!